Olá, gente. Esse vídeo é para refutar o pastor Elias Soares, que nega que Judas foi escolhido para a perdição. Ele faz uma pergunta aos calvinistas sobre esse assunto. E com isso eu faço duas observações. A primeira é que parece que o pastor Elias Soares ele mede os outros por si mesmo. Ou seja, ele não vê resposta nos textos que ele pergunta aos calvinistas. Então, por ele não conhecer exegese, porque realmente ele não conhece, ele acha que os outros não sabem e por isso não sabem aquilo que ele não sabe. Então, percebam que ele faz sempre essas perguntas. Essa pergunta que nenhum calvinista consegue responder, responde essa pergunta. Ele não faz a pergunta para saber realmente a resposta, mas é como uma pergunta retórica de não ter resposta. A segunda observação é que ele parte para o liberalismo interpretativo. Isso quer dizer que ele abandona o texto em si e vai para a especulação ideológica e filosófica. Por exemplo, ele afirma, refutando quando foram colocados que no Velho Testamento Davi falou de Judas, falou exatamente da ocasião que Judas iria deixar o apostolado, iria trair Jesus. Isso já estava no Salmo. E os apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro falou que Davi já tinha falado isso. E ele então afirma que isso aí é porque aquele texto do Velho Testamento é simplesmente porque os autores não tinham uma resposta para dizer e colocaram Deus como se estivesse dizendo, né? Assim, ele interpretou dessa forma. O que é isso? Isso é um apelo, é um abandono ao texto em si, o que quer dizer, porque está bem claro. E ele vai então para o liberalismo, ele inclusive vai ferir até a própria inspiração, porque o texto deixa claro que Davi falou, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram que Davi já tinha falado sobre Judas. E aí então ele parte para essa especulação. Na verdade, quando alguém olha um texto claro que vai contra as suas vamos dizer assim, as suas convicções teológicas, ele tem duas opções. Ou ele reconhece o seu equívoco, ou ele vai para o liberalismo interpretativo. Não tem como, né? Refutar aquele texto que está muito claro. Então ele vai para um total liberalismo interpretativo. Muito bem. Vamos à tese do pastor Elias Soares, de Mateus 28. Veja o que ele diz aqui em Mateus 28. Ele leu o texto, Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele afirma que esse vós aqui está incluído Judas. E se Judas está incluído nesse vós, porque em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, e ele parte, claro, da pergunta de Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Aí Jesus diz: então em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. Aí então ele afirma que Judas estava incluído nesses 12 tronos. E por isso Judas não tinha sido predestinado ou não tinha sido indicado antes como aquele que iria trair Jesus e que iria para a perdição. Muito bem.
Precisamos analisar o texto exegeticamente dentro do seu contexto, né? Dentro do seu contexto. Vejam bem, vamos voltar ao texto e colocar no texto original, certo? Claro que veio daquilo que Pedro falou, dizendo que nós te deixamos e te seguimos. Ele usa o verbo acoluthéu, né? E o que será de nós? O que será de nós? Aí Jesus responde. Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós. Aí vejam que Jesus coloca aqui um aposto desse vós, uma explicação de quem é esse vós. Vós, hoi acolutessates moi, ou seja, vós os que me seguistes. Agora detalhe, esse particípio, o verbo acoluthéu, que é o verbo seguir como discípulo, o verbo acoluthéu, ele está no particípio aoristo. O particípio aoristo, ou o aoristo, é um tempo que aconteceu uma vez por todas. Notem que o verbo acoluthéu, aqui, esse particípio, está profundamente interligado com aqueles que irão sentar-se no trono, os 12 tronos. Porque Jesus, vós, os que me seguistes, está no aoristo, sentarão nos 12 tronos. Agora, detalhe, aqui é uma ação completa. Significa, se alguém começou a seguir Jesus e não terminou, não está incluído nesse verbo. Porque Jesus diz, vós, os que me seguistes. Aí ele diz, sentarão em 12 tronos. Então, nós percebemos que esse vós aqui que Jesus está falando, não está incluído Judas. Por quê? Porque Judas deixou de seguir Jesus como apóstolo e discípulo. Como nós podemos perceber isso? Os apóstolos disseram, vamos lá para Atos dos Apóstolos, vejam o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 16. Vejam que Pedro se levantou e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Olha, enquanto o pastor Elias Soares diz que era uma concepção da época, o apóstolo Pedro diz que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, está muito claro. Fora isso, meus irmãos, não aceitem, é heresia. Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. E aqui eu vou colocar no original para que nós possamos saber. Vejam aqui, olha, porque ele estava contado, o catecelícemenos, ele estava contado conosco, vejam que estava contado é passado, estava contado conosco, Cai, Elaheiton, Cleron, e ele coloca aqui, vejam bem, e teve sorte neste ministério. Aqui ele usa o verbo lanhano, que quer dizer levar a sorte, ter sorte, levar alguém a jogar algo na sorte. E a palavra kleros, que quer dizer sorte. É muito interessante que além de Pedro usar, de Lucas registrar o relato, a palavra de Pedro com um verbo relacionado à sorte, ou seja, não oficial, é algo de sorte colocado. E esse verbo lanhano está no aoristo. Aconteceu uma vez completo. Ele teve sorte conosco nesse ministério. E vejam que ele usa a palavra diaconia. Diaconias, tal texto. Ou seja, aqui Pedro está dizendo que ele teve, já aconteceu, ele teve sorte nesse ministério, não tem mais. Então, ele não tem mais o diaconia. E Pedro usa a palavra lanhano, que é usado para sorte, algo não oficial,
que Pedro dá a entender no original aqui é que o cargo de Judas não era oficial. E vejam aqui o que ele fala no verso 20. No verso 20, diz aqui, porque está escrito no livro de Salmos, no livro de Salmos, a sua terra se tornou deserta, e aquele que habita não esteja nela. E olha o que ele diz aqui, heteros, e outro receba a sua função, o seu cargo. Aqui a palavra grega é episkope, que quer dizer um cargo relacionado à supervisão. Episkope é usado para apóstolos. Daí que vem a palavra episkopos, o bispo, é supervisor. E vejam que aqui outro receba, um imperativo, outro receba o seu cargo. Em outras palavras, receba a sua função de apóstolo. Naquele momento, Judas estava sendo afastado do apostolado. Aí alguém pode dizer, não, é porque ele morreu. Mas preste atenção, Tiago morreu também bem cedo, mas mesmo assim, os apóstolos não se reuniram para escolher outro apóstolo. Nem os demais que morreram também não se reuniram para escolher outros apóstolos para que substituíssem. O que estava dizendo aqui, Judas não estava seguindo Jesus como apóstolo. Então ele não estava incluído naquele vós. Isso está bem claro. Depois, nós podemos ver aqui também, em Mateus 19, 28, que Jesus fala nos 12 tronos, dodecatronos, 12 tronos, certo? Para julgar as 12 tribos de Israel. Vejam bem, se Jesus fala, todas as vezes que Jesus falava nos 12 apóstolos, ele sempre falava na exceção. Sempre falava na exceção. Jesus, quando falava, quando ensinava sobre os 12, ele sempre deixava claro que havia aquele que não cria, aquele que haveria de trair. Vamos ver esses textos? Olha só o que diz aqui em João 6,63. João 6,63, que diz aqui, ó, o Espírito é aquele que vivifica a carne, para nada serve, para nada aproveita, As palavras que eu vos falo são Espírito e vida. Aí ele diz, porém, alguns dentre vós não creem, os quais não creem. Vejam, pistel sim, quer dizer crer, o verbo está no presente, não creem. Aí ele explica, porque Jesus sabia desde o princípio alguns que não criam. Também é um particípio presente, pistelontes, é um particípio presente. Jesus sabia desde o princípio aqueles que não criam e quem é aquele que havia de trair. O que dá a entender aqui que Judas estava inserido naqueles que não criam. E Jesus, quando fala aqui dos seus discípulos, deixa claro que havia aqueles que não criam e aquele que havia de trair. Se você observar no verso 69 aqui, olha só, no mesmo capítulo, diz aqui, ó, e nós, veja o Pedro, e nós temos crido e temos conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro fala, Jesus lhes respondeu, não vos escolhi os 12, aqui está na linguagem portuguesa, diz em número de 12, mas aqui tem um artigo, não vos escolhi os 12. Aí você pensa, não, mas aqui está Judas, olha o que Jesus diz assim,
coloca lá na frente. Mas, aqui esse cai, apesar de ser mas ele pode ter um sentido de mas adversativo também. Mas um de vós é o diabolos. Diabolos quer dizer acusador, aquele que lança em rosto. Somente dois personagens na Bíblia são chamados de diabolos. O primeiro é o próprio diabo, Satanás, que é chamado de diabolos. E o segundo, Judas, diabolos. Ele diz, eu vos escolhi em número de 12, mas um de vós é o diabolos. Então preste atenção que Jesus deixou bem claro que havia uma exceção. Tem outro texto que é muito mais claro, que é João 17:12. Na oração sacerdotal, Jesus diz, quando eu estava com eles no mundo, eu os guardei no teu nome, os quais me destes, eu os protegi, e nenhum deles pereceu, exceto o filho da perdição, a fim de que a escritura se cumpra. Agora preste atenção, nenhum deles se perdeu. Quem Jesus estava falando aqui? Dos apóstolos, dos 12 apóstolos, exceto Eimé, Apoleias, o filho da perdição, a fim de que a escritura se cumpra. Detalhe, essa expressão, filho da perdição, Apoleias, quer dizer, somente são usadas para o anticristo, que Paulo usou lá em Tessalonicenses, e para Judas, o filho da perdição, para que a escritura se cumpra. Está muito claro. Está muito claro que Judas foi escolhido, desde lá do Velho Testamento falava sobre ele. Está muito claro que esse vós que me seguistes, que é completo, não se refere a Judas, porque teria que ser uma ação completa, aquele que seguir Jesus, teria que seguir Jesus até o fim, e Judas perdeu o ministério, perdeu a função episcopal, como diz lá Atos dos Apóstolos, então Judas não estava inserido, e Jesus, em todas as ocasiões de ensino, Jesus deixou claro a sua exceção, Judas, certo? Deixou bem claro. Portanto, pastor Elias Soares, meu irmão, o irmão precisa estudar mais e deixar de fazer essas perguntinhas, tá bom? Deus abençoe.